Oi novamente, pessoal, vamos começar o próximo vídeo aí. Crescimento urbano na Europa medieval, tá? Então nós vimos na aula anterior que houve um crescimento populacional, tá? Eles tiveram que criar novas técnicas para poder aumentar a produção de alimentos e eles tiveram também o fim das invasões bárbaras. Aí com toda esse, vamos dizer assim, esse avanço, né, a Europa ela vai passar pelo chamado crescimento urbano. Sora, o que vem a ser isso? É quando as cidades que já existiam vão crescer, aumenta a população nessas cidades e aumenta também a relação comercial e vários locais que ainda não existiam cidades vão surgir essas cidades, tá? Então nós vamos ver como que isso vai acontecer. Entre os séculos 11 e 13, a Europa teve um grande desenvolvimento econômico que possibilitou o crescimento e reorganização das cidades. Tá? Então, o que proporcionou à Europa esse grande desenvolvimento econômico? Foi o comércio. Tá? A volta do comércio. O comércio antes não existia, só existia, mas ele era um comércio, lembra, in natura, trocava-se um produto por outro. E o homem no período medieval, que vivia lá nos feudos, ele não tinha tanta necessidade de ficar comprando, de ser consumidor. O que ele precisava, geralmente ele mesmo produzia. Ele só vai comprar quando ele não tinha como produzir. Tá? Mas, fora isso, ele mesmo fazia a produção dele. Mas lá no século XI, com todas aquelas novas mercadorias entrando na Europa, os artigos de luxo e especiarias que vinham do Oriente, vai despertar os europeus para esse consumo, para esse comércio, que nem sempre era exatamente o que precisava, tá? Mas eles vão começar a ter necessidade de comprar as coisas e de negociar. Então, conforme o comércio ele se intensifica, né, principalmente aí o comércio com o Oriente, ocorre esse desenvolvimento econômico, tá? Tanto é que vai surgir lá a camada social da burguesia, tá bom? As cidades mais populosas da Europa medieval, se comparada com os dias atuais, seriam cidades relativamente pequenas. Tá? Por exemplo, as cidades mais populosas eram em torno de 90 mil, 100 mil pessoas, tá? As maiores, tá? As medianas em torno de 50 mil, por aí. A vida nas cidades era mais fácil, menos trabalhosa do que a vida no campo, no feudo. Tá? E outra coisa, a vida na cidade permitia aos homens ter assim, maiores oportunidades de mudar de vida. Lembra lá no período feudal, a sociedade ela era estamental, ou seja, a mudança social ela era rara, quase não acontecia ou nunca acontecia. Então, por exemplo, o cara nascia ele era filho de camponês, camponês ele seria. Filho de artesão, artesão ele seria. Na cidade, ele tem a possibilidade de mudar isso. Então, não é que vai ser fácil, mas ele tem essa oportunidade maior para a vida dele. Tá? E era menos trabalhosa. A vida no campo, ele acordava muito cedo e passava praticamente o dia trabalhando. Tá? E quase não havia horas de descanso para ele. Aqui uma cidade medieval, tá? As cidades, as que já existiam somente cresceram, geralmente elas tinham muralhas, tá? E geralmente as cidades cresciam de forma circular. Tá? As cidades que surgiram, elas surgiram dos chamados entroncamentos de estradas. O que é um entroncamento de estrada, Sora? Quando tem um encontro de uma estrada com outra. Tá? Então, o cruzamento da estrada surgiu uma cidade. Ou então, nas margens dos rios, tá? Surgiam cidades. E também nos chamados burgos. O que era um burgo? Um burgo era um local fortificado dentro do feudo. Ou seja, era um local que tinha uma muralha. E esse local, o burgo, servia para proteger a população que estava mais afastada do castelo. Caso houvesse uma invasão, a população corria para o burgo. Tá?
Então era um local fortificado por isso, então tinha muralha, tinha soldados lá dentro, então as pessoas ficavam em segurança lá, até passar o ataque, e depois voltavam para suas casas. Os comerciantes, né, eles eram itinerantes, então eles eram um tipo nômade, tá? Não paravam na sua cidade natal, constantemente eles estavam se deslocando, porque eles faziam feiras por vários locais da Europa. Então eles negociavam suas mercadorias em vários pontos da Europa. E com o tempo, eles começaram a ser atacados por assaltantes, a vida começou a ficar muito difícil numa caravana comercial. Então o que eles fizeram? Começaram a procurar os burgos, pagavam os senhores feudais para usar aquele burgo, então tipo um aluguel, tá? Arrendavam um burgo para usar por uns 45 dias, que era o tempo que durava mais ou menos uma feira medieval. E ali eles levantavam suas barracas, levantavam a feira, e ali acontecia a feira. Então o burgo passava a ser um ponto de atração para a população local, que ia ver a feira, ia comprar as novidades de mercadorias e tudo mais, e também assistir aos espetáculos dos saltimbancos, que depois eu vou explicar isso melhor para vocês. E aí, com o tempo, os comerciantes começaram a deixar de ser itinerantes para ficar fixados. Então, no burgo, acontecia também de surgir essas cidades medievais. Então, em volta da feira, começavam a levantar as construções, né? Casas como essas que vocês estão vendo, né? Com 2, 3 andares, aqui tem 3 andares, sendo que embaixo, aqui, ó, tá? Embaixo havia uma oficina, se ele fosse um artesão, ou uma lojinha, se ele fosse um comerciante, ou até mesmo uma padaria, tipo, algo do tipo, tá? E aqui, olha, são barracas que eram as barracas das feiras, muito parecido com os dias de hoje mesmo, feira de Aparecida, as feiras dos bairros que acontecem, tá? E as casas, elas eram geminadas. O que é isso, senhor? Era uma parede colada na outra, tá? Então eles usavam a parede do vizinho para levantar a deles. Então essas casas eram geminadas, e a construção, como dá para vocês perceberem, ela é circular, porque ela vai construindo ao derredor da feira, tá? Alguma dúvida, você já sabe, só perguntar. Próximo vídeo eu continuo a partir daqui, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo.